Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro de Humberto Ferreira, que se intitula Vencendo Imperfeições. Abrindo aqui ao acaso, a espiritualidade nos reservou uma lição que se chama impulsividade. Nós somos impulsivos? Vamos ver então. Ele começa nos dizendo, na sua longa caminhada evolutiva, o espírito passa por estágio de animalidades. Olha só o que ele está falando. Na nossa caminhada evolutiva, nós que somos espíritos passamos, não é, por estágio de animalidade, não é, para o de espiritualidade. Saímos do estágio de animalidade para a espiritualidade, através de inúmeras existências, durante as quais costuma reforçar comportamentos primitivos, como as reações impulsivas. Vamos refletir sobre isso. Vamos reflexionar. Na sua longa caminhada evolutiva, certo? O espírito que somos nós passa do estágio de animalidade para o de espiritualidade, através de inúmeras existências, durante as quais costuma reforçar comportamentos primitivos, como as reações impulsivas. Quanto menos adiantado, mais frequentemente age dessa maneira. Com o progresso, adota padrão superior, utilizando como guias a razão e o sentimento. Aí é que está. Então, nós estamos saindo da fase da ignorância, da animalidade. Porque antigamente a gente agia pelo impulso, não é? O impulso era automático. Um impulso fundamentado numa ignorância fazia com que a gente tivesse reações agressivas. Mas com o progresso, saindo dessa fase da animalidade, que nós não somos mais animais nem feras, saindo dessa fase, não é? Através do progresso, a gente passa a adotar um padrão superior, utilizando como guia. Qual é o nosso guia agora? É a ignorância? Não. É a razão e o sentimento. Porque nós estamos aqui na Terra, todos nós especificamente, para a nossa sublimação de sentimento, nos tornarmos cada vez melhores, até adquirir a pureza de uma criança. Essa é que é a verdade. E ele continua no ensinamento. Para compreendermos bem o assunto, vejamos algumas atitudes que indicam essa maneira de ser. Pronunciar palavras ofensivas ou de baixo calão. A gente faz isso? Ofende alguém? Ou então pronuncia palavrões? Isso aí são atitudes animais, animalizadas. Não é? Isso aí chama-se impulsividade. Aí ele continua. Agredir através de palavras. A gente faz isso? Ofende as pessoas? Isso aí também são atitudes animalizadas. Armas ou qualquer objeto que possa ferir, falar, entendeu? Então, se a gente utiliza de armas, seja um cabo de vassoura, seja o que possa ferir, isso é atitude animalizada. Ou então falar sem pensar antes, tá vendo? Também é uma impulsividade. Responder de modo grosseiro é uma impulsividade animalizada. Ou então aplicar socos no ar, ou então chutar ou atirar objetos, ou então bater com a louça na pia quando está nervosa. São atitudes animalizadas. Ele continua. Na sua infância espiritual, não tem domínio sobre essas manifestações. Então, quando a gente está na nossa infância espiritual, a gente não tem domínio sobre essas manifestações. E somente quando começa a assimilar noções de educação, tende a controlá-las e substituí-las por outras mais refinadas. É a nossa educação. Aí ele continua, no momento da prisão de Jesus, um dos que o acompanhavam sacou da espada, golpeando o servo do sumo sacerdote e cortando-lhe uma das orelhas. Já o profeta Isaías admite que tinha tendências para agir dessa forma,
mas conseguia controlar-se. Está vendo? Isaías fazia isso. O primeiro ainda não dominava os seus ímpetos, ou seja, o soldado que, o amigo de Jesus que feriu a orelha do soldado, ele ainda não conseguia conter os seus impulsos ainda animalizados da agressividade e da violência. Mas Isaías não, ele já conseguia controlar os seus impulsos, né? Então o primeiro ainda não dominava os seus ímpetos, o segundo já conseguia controlá-los. Aí ele continua, os espíritos que já conquistaram estágios mais elevados de sublimação não mais manifestam esse tipo de reação. Aí ele continua, vale acrescentar o comportamento sexual reprochável por não levar em consideração o respeito, a consideração e o amor ao semelhante. As medidas educativas recomendáveis no combate às imperfeições são todas aplicáveis ao esforço empreendido para erradicar a impulsividade. Além disso, algumas de ordem prática costumam ser muito úteis, dentre as quais 2 pontos. Evitar falar ou agir no momento em que estiver dominado pela emoção. Olha só o que ele está falando, que é uma sugestão que ele está dando, é a receita. Evitar falar ou agir no momento em que estiver dominado pela emoção. Nós não podemos nos deixar dominar pela emoção, ficar calado. Outra sugestão, aprender a pensar antes de falar ou fazer alguma coisa. A segunda, programar a mente para agir de maneira educada. Terceiro, cultivar a calma e a serenidade. Nós conseguimos isso? Ele continua, ser indulgente para com as pessoas. Estamos fazendo isso? Cultivar a paciência, desenvolver o amor ao próximo. Como nas demais imperfeições, o estudo e a prática dos ensinamentos evangélicos e doutrinários dão-nos condições de vencê-la, tornando-nos brandos e pacíficos. Eis aí a nossa lição, não é, de hoje, que nos sugere e nos propõe a necessidade de nos conscientizarmos do verdadeiro trabalho que nós temos aqui na Terra. Nós estamos aqui na Terra especificamente para transformar a mulher velha numa mulher nova, o homem velho num homem novo, dominando o maior inimigo que nós temos na Terra, que somos nós mesmos, nossas atitudes, ações e pensamentos, nossas atitudes impulsivas, falar antes de pensar, agir antes de pensar, controlar nossas emoções, nossos pensamentos e educar nossos sentimentos. Fica aí, portanto, para a nossa reflexão, o trabalho que todos nós temos que fazer para conosco mesmo, até nos conquistarmos a pureza de uma criança. Que Jesus nos abençoe a todos.